Olá, meu nome é Eduardo Ramos, eu sou anestesiologista e vim aqui demonstrar o protocolo de intubação dos pacientes coronavírus que nós utilizamos no Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí. Em nosso protocolo, nós dividimos as etapas para a intubação sequencial rápida desses pacientes em 5 passos. O passo 1 é o passo inicial, é a decisão pela intubação. O paciente terá critérios de intubação e explicaremos a necessidade da intubação para ele. Nesse momento, é importante que sejam definidos os membros da equipe. A equipe será composta de 4 membros. O primeiro, o operador principal, é o mais experiente em intubação, que coordenará a equipe e procederá à intubação do paciente. O segundo membro, o operador 2, aqui representado pelo Pablo, será o membro que também experiente em intubação, que preparará os materiais de via aérea, fará a checagem desses materiais e será a mão direita do operador 1, ele que auxiliará o operador 1 nesse procedimento. O terceiro membro é o enfermeiro, aqui representado pela Tágora, que será o responsável pela checagem do acesso venoso, diluição, preparação de drogas e injeção das drogas. O quarto membro será o fisioterapeuta, aqui representado pelo Eric. O fisioterapeuta entrará no passo 5, quando teremos os cuidados pós-intubação. Além disso, ele é o responsável pela montagem do ventilador enquanto procedemos à intubação. Ele também terá a função de ser nossos olhos e ouvidos por estar numa posição privilegiada enquanto observa o nosso procedimento. Nesta preparação, o paciente será informado do que será feito com ele, explicado todo o procedimento. Nesse momento, o operador 1 deve definir algumas funções. A Tágora, que é a enfermeira, fará a checagem do acesso venoso. Um detalhe importante: todas as comunicações da equipe devem ser feitas em alça fechada. Todas as solicitações devem ser respondidas e confirmadas. Então, Tágora, você, por favor, pode checar o acesso venoso? O acesso venoso está ok, perto. Obrigado. O Pablo, que é o operador 2, será responsável pela montagem, pela checagem dos materiais e montagem dos materiais de intubação, se assim for necessário. Então, Pablo, por favor, você poderia checar os materiais e ver se está tudo ok. Materiais checados, pronto. Ok. Nesse momento, podemos proceder para o passo 2, que é a pré-oxigenação do paciente. No passo 2, nós vamos proceder à pré-oxigenação do paciente. É o momento em que nós aproveitamos para aumentar o aporte de oxigênio para este paciente. Normalmente, ele se encontra no leito com um catéter de O2 até no máximo 5 litros por minuto. Você deve retirar esse catéter, lembrando sempre de fechar o fluxo de oxigênio, retirar o catéter e desprezar, e proceder à pré-oxigenação com o dispositivo válvula balão máscara com filtro para evitar contaminação. Essa máscara do dispositivo deve ser bem acoplada à face do paciente, visto que o paciente só conseguirá respirar o oxigênio da bolsa se ele conseguir exercer pressão negativa. Nesse momento, a fluxo de oxigênio nesse sistema deve ser de 10 litros por minuto. Nesse momento, você deve aproveitar que a pré-oxigenação vai durar entre 3 e 5 minutos e proceder nova checagem de materiais e escolha do tubo. Pablo, você pode, por favor, separar um tubo tamanho 7 e deixar com guia montado. Tubo 7 checado, com guia instalado. Ok. Tágora, você pode, por favor, diluir as seguintes drogas. Eu vou querer lidocaína, cetamina, imidazolam e succinilcolina, conforme o protocolo. Por quê? Preparando conforme o protocolo. O aparelho de ventilação também deve ser checado. Eric, o ventilador está ok? Ok, ventilador mecânico ok. Pronto. No passo 3, nós devemos proceder à injeção das drogas. Nesse momento, as drogas já estão diluídas e o paciente já foi pré-oxigenado de 3 a 5 minutos. Em nosso protocolo, nós sugerimos a injeção de 4 drogas. A primeira, a lidocaína, na dose de 1,5 mg por quilo de peso. Tágora, por favor, pode injetar a lidocaína. Feito lidocaína. A segunda droga a ser injetada é a ketamina, na dose de 1 a 2 mg por quilo. Tágora, por favor, pode injetar a ketamina. Administrando ketamina. Ketamina administrada. A terceira droga a ser administrada é o midazolam, na dose de 0,1 a 0,2 mg por quilo.
Tá, agora pode injetar o midazolam. Administrando midazolam. Midazolam administrado. Ok. A última droga do protocolo é o bloqueador neuromuscular succinilcolina. Nós injetamos na dose de 1 mg por quilo de peso. Tá, agora, por favor, pode injetar a succinilcolina. Administrando succinilcolina. Succinilcolina administrada. Pronto. Nesse momento, nós solicitamos que a cabeceira da mesa seja rebaixada para que a gente possa proceder à intubação. Por favor, Tábara, pode baixar a cabeceira. Tá ok. Estamos prontos para ir para o passo 4. No passo 4, o passo crítico do nosso protocolo, nós vamos proceder à intubação. Após a injeção da succinilcolina, o paciente apresentará o sinal clínico de início de efeito do bloqueador neuromuscular, com fasciculações pelo corpo inteiro. Nós colocaremos o ambu deste lado e o operador 2 cederá ao operador 1 o laringoscópio. Você deve proceder à laringoscopia, identificar a região a valécula, elevar a epiglote, visualizar as cordas vocais e introduzir o tubo guiado pelas cordas vocais. Após a introdução com o guia, o operador 2 deve insuflar o cuff e começar a retirada do guia, segurando o êmbolo no local para que não haja dispersão de aerossóis. Não deve ser tirado completamente. Nesse momento, o operador 2 fará o clampeamento do tubo. Pode tirar. Simultaneamente à intubação, o fisioterapeuta vai usar o filtro HMEF que estava no ambu para concluir a montagem do sistema, incluindo o sistema de aspiração fechado. Com isso, acoplaremos o sistema de ventilação mecânica ao tubo do paciente. Nesse momento, nós devemos confirmar a posição do tubo na traqueia a partir da capnografia em forma de onda quadrada. Tubo confirmado, vamos partir para a fixação. Enquanto o operador 1 segura o tubo, o operador 2 pode fixar o tubo. A partir de então, passamos para o passo 5, os cuidados após intubação. Os parâmetros do ventilador devem ser ajustados para a ventilação protetora. Sedação contínua também deve ser iniciada. Se o paciente tiver indicação, deve-se usar um protocolo de bloqueio neuromuscular contínuo nas primeiras 24 horas. Ao mesmo tempo, não deve-se esquecer de checar a hemodinâmica do paciente. Se o paciente tiver sinais de choque ou hipotensão, drogas vasoativas podem ser iniciadas para equalizar a hemodinâmica. Situações de dificuldades podem ser encontradas. Em situações de viéria difícil, você deve usar métodos alternativos para uma segunda tentativa de intubação. No caso, sugerimos o uso de bugie. Como devemos proceder? Você deve proceder à laringoscopia, solicitar ao operador 2 o bugie, introduzir o bugie com a ponta que é voltada para cima, usando de guia para a intubação. Após a introdução do bugie, você deve introduzir o tubo usando o bugie como guia, não esquecendo de ocluir a saída do tubo. Para retirar o bugie, você deve segurar o êmbolo no tubo, retirando aos poucos o bugie, tendo cuidado para clampear novamente o tubo e retirar finalmente o bugie e o êmbolo. Daqui, acoplar o sistema ventilatório e confirmar a intubação com capnografia. Se após 2 tentativas de intubação o paciente começar a desaturar, deve-se proceder a resgate dessa ventilação com o uso de dispositivo extraglótico. Nós recomendamos a máscara laríngea de segunda geração. Após lubrificação com xilocaína geleia, estende-se a cabeça do paciente e introduz-se a máscara. Insufla-se o cuff conforme recomendação do fabricante e neste momento você pode acoplar o sistema de ventilação mecânica.
é isso? Caixa. O posicionamento da máscara laríngea deve ser conferido com capnografia com forma de onda quadrada. A saturação deve elevar-se logo após. Neste momento, você deve parar e rever suas opções. Se você vai proceder a uma nova tentativa de intubação, se você vai trocar o operador da intubação ou se você vai optar por uma via aérea cirúrgica. Em último caso não tenha se conseguido intubação com sucesso após 2 tentativas e a máscara laríngea também não tenha sido introduzida de forma adequada, deve-se proceder ventilação com pressão positiva a 4 mãos. O operador principal acoplará a máscara facial à face do paciente com as 2 mãos, enquanto o operador 2 procederá à ventilação com pressão positiva. Dessa forma, você vai conseguir evitar maior dispersão de aerossóis.